Recentemente eu assisti REC, um filme de terror que foi lançado em 2007. Nesse vídeo eu vou trazer um resumo desse filme e ao mesmo tempo eu vou trazer as minhas opiniões sobre esse filme. Então se caso vocês ainda não assistiram essa obra, assistam esse vídeo por sua própria conta e risco, porque esse vídeo vai ter muitos spoilers. Mas antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, porque fazendo isso vocês vão estar me ajudando bastante. Com isso vamos direto para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início nós acompanhamos uma repórter que se chama Angela e ela está apresentando um programa que se chama Enquanto Vocês Estão Dormindo. E nesse programa específico, por ela ser uma repórter, ela está juntamente com seu câmera, gravando várias ocasiões, e a ocasião específica do dia de hoje é mostrar, retratar como que é o trabalho noturno dos bombeiros. E com isso ela vai juntamente com seu câmera para uma organização de bombeiro, para um local lá do bombeiro, para poder filmar, o trabalho noturno desses caras. Chegando lá, ela vai entrevistando um por um, tem um personagem lá que se chama Manu, tem outro personagem lá, dois deles, tanto esse Manu e o outro personagem vão ser os principais ali, onde ela vai estar acompanhando o trabalho dele. Que no caso do filme, é uma situação que ocorreu em um apartamento. Um alerta acaba sendo tocado, mostrando que tem um trabalho para os bombeiros ali, onde eles têm que ir num apartamento, onde rolou, uma ligação falando que uma idosa daquele apartamento que está presa gritou desesperadamente. Ela teve um grito tão desesperador que fez com que os próprios vizinhos se assustassem e ficassem preocupados com o que possivelmente possa estar acontecendo. Com isso, tanto a Angela, esses dois bombeiros, o Alex e o próprio Manu, e também o câmera dela, vão diretamente para esse apartamento desses moradores para poder saber o que está ocorrendo ali. Isso, ao chegar nesse apartamento, ambos encontram tanto os vizinhos quanto dois policiais que já estavam presentes ali. Com isso, essa personagem, o câmera dela, os bombeiros e os dois policiais eles sobem até um andar específico do apartamento, onde ambos acabam encontrando uma idosa, só que essa idosa está toda ensanguentada, ela está cheia de sangue e ela está muito estranha. Ela não está com uma aparência saudável, uma aparência boa não. E com isso, enquanto eles estão tentando se comunicar com essa mulher idosa, essa mulher acaba atacando um dos policiais, mordendo o pescoço dele. Rola uma situação desesperadora, eles conseguem fazer com que esse policial seja salvo, mas esse policial acaba ficando gravemente ferido, fazendo eles ter que descer com eles até o andar de baixo, onde os outros vizinhos estão lá. Todos completamente desesperados, ficam achando um jeito de conseguir salvar a vida desse policial que foi mordido, porque ele está, como eu disse, gravemente ferido. Mas depois eles acabam sendo surpreendidos por alguns policiais que estão do lado de fora, e também eles descobrem que eles estão presos ali naquele apartamento, e os policiais que estão do lado de fora dali, eles falam para poder eles se manterem isolados ali, que eles não têm permissão de saírem ali do apartamento. Com isso, todos acabam ficando presos ali, a mando desses policiais que estão do lado de fora. Policiais esses que alertam que o policial que está lá dentro do apartamento, que não é o que foi mordido, tem a permissão de fazer com que todos fiquem ali dentro, porque é uma lei, eles têm que ficar ali dentro isolados para a própria segurança deles. Seguranças do que a gente não sabe, a não ser aquela própria velha idosa que mordeu o cara do nada. Mas algo indica que aparentemente surgiu um vírus que está fazendo com que algumas pessoas sejam afetadas, mas isso eu vou falar mais no futuro aqui. Mas tudo indica que o motivo dos policiais isolarem todos ali dentro é por esse motivo específico de um possível vírus. Enquanto todos estão ali desesperados, tentando achar um jeito de resolver a situação, o bombeiro, um dos bombeiros que se chama Alex, acaba caindo de um andar, cara, fazendo ele se ferir gravemente. Do nada, cara, simplesmente do nada, enquanto todos estão ali desesperados, esse bombeiro cai de cima de alguns andares ali do apartamento. E depois, tanto aquele policial que não foi ferido, quanto um dos bombeiros, que é o tal Manu, e a Angela, que é a repórter, e o câmera dela, acabam subindo no apartamento para poder tentar resolver algumas situações específicas. E ao ir em uma dessas casas do apartamento, ambos acabam se deparando novamente com essa velha idosa que havia atacado gravemente aquele policial, fazendo assim um dos policiais terem que atirar nela, Isso porque nessa cena específica ela acaba atacando ele, ela acaba correndo atrás dele, em direção dele, fazendo ele se sentir obrigado a atirar nela. E aparentemente ele conseguiu matar ela, mas só aparentemente mesmo. Graças a um dos zeladores ali do apartamento, que também é um cara que trabalha
né, como sendo um médico, só que ele é estagiário. Graças a esse cara, eles acabam descobrindo que tem outro local ali do apartamento, existe um local isolado onde tem alguns procedimentos médicos, alguns negócios de injeção, né, essas coisas assim hospitalares. E isso é bom até porque tanto aquele cara que era o bombeiro se feriu gravemente, tanto aquele policial se feriu. Então, ter injeções, ter coisas médicas para poder auxiliar esses caras seria bom também para poder ajudar eles. E também ajudar até uma garotinha, que é uma criança que mora juntamente com a sua mãe ali no apartamento, e essa criança especificamente está doente. Então, tem esse momento específico onde eles vão para esse local isolado, onde tem esses negócios hospitalares. E a própria repórter, né, que é a Angela, ela aproveita essa oportunidade, essa protagonista aproveita essa oportunidade para poder fazer um documentário, né, um mini documentário, pegando, né, alguns relatos desses moradores de como tudo isso aconteceu, sacou? E cada um deles, né, vão falando os seus relatos. Uns velhinhos lá falam que, eu fui acordado pela minha esposa, isso porque quando tudo começou, eu estava dormindo. A outra garotinha lá, né, vira pra repórter e dá um relato de que ela tinha um cachorrinho que foi parar, né, que foi ficar lá no veterinário. Cada um deles vão contando o seu relato. E segundo a mãe daquela garotinha que está doente, diz a mãe dela que ela tem uma doença de amilingite. É o que a mãe dela diz. Mas tirando esse relato da mãe que fala o motivo da filha dela estar doente, os outros moradores que acabam dando relatos são relatos que são bem irrelevantes que não ajudam em nada na entrevista dela e na reportagem da protagonista Angela. Com isso, depois em uma cena específica, um inspetor de saúde acaba entrando ali no apartamento para poder recolher o sangue de cada um dos moradores ali do apartamento. E em uma cena específica, né, a gente vê uma situação onde ambos acabam ali, né, tratando das pessoas que estão feridas. No caso, aquele estagiário, né, que é um estagiário médico, ele acaba tratando tanto aquele policial, né, que foi ferido, quanto o bombeiro que foi ferido. Isso com a ajuda do próprio Manu, que também é um bombeiro, e aquele cara que é um inspetor de saúde também. E enquanto eles estão tratando desses dois caras que estão feridos, eles acabam fechando a porta para poder a repórter, juntamente com seu câmera, não flagrarem o que está acontecendo, não capturarem aquilo que está ocorrendo. Mas do mesmo jeito, o câmera dá um jeito de conseguir flagrar aquilo dali de uma forma escondida. E com isso, eles acabam flagrando, né, tanto o inspetor quanto o Manu lá, que é o outro bombeiro, e o outro policial, algemando esses dois personagens, né, que é o policial que foi ferido e o bombeiro que foi ferido, algemando esses dois para poder, aparentemente, eles não atacarem eles, porque esse vírus é bem estranho e ele é um vírus que parece muito um vírus zumbi. Com isso, ao ver essa situação, tanto a Angela quanto o câmera, né, que é o personagem Pablo, acabam querendo saber o motivo deles estarem sendo algemados, quando do nada esses dois personagens que estavam feridos acabam retomando a consciência e acabam atacando tanto o personagem Manu, tanto o policial e tanto o estagiário, né, de médico estagiário que estava ali tratando deles. Com isso, o Manu, o inspetor e o policial conseguem fugir dali, mas o estagiário fica preso lá, isso porque ele foi mordido. Então o policial, o Manu, que é o bombeiro, e o inspetor, né, pensam em deixar ele lá, porque, cara, se ele foi mordido, ele tá infectado e não tem pra onde ele fugir. Bem depois, o próprio inspetor acaba falando que esse vírus que está rolando ali naquele apartamento, que está perambulando ali, que afetou essas pessoas específicas, e é um vírus que ainda não tem um tipo de resposta para o que aquilo daria. É um vírus misterioso até então. Só sabe ele que esse vírus é transmitido por saliva. Então, se alguém te morde, você vai ser infectado também. Como aconteceu tanto com o estagiário, tanto com o policial e o bombeiro. Sacou? O bombeiro, antes de cair daquele andar do apartamento, ele havia sido mordido pelaquela idosa que estava viva. Então, foi por isso que ele foi infectado também. Depois disso, tem uma cena específica enquanto todo mundo está desesperado, porque, cara, nesse filme não tem momento pra poder parar, pra poder, momento leve. Não tem, é desespero atrás de desespero. Eles acabam, né, batendo de frente com aquela mãe daquela criança. Isso porque esse tempo todo ela fala que a criança estava doente, mas ela nunca fala o motivo da doença. Ela até fala, aquela desculpa que eu falei,
foi, mas nunca fica algo muito claro. Com isso faz com que o inspetor queira examinar a garota para poder saber se ela tem mais alguma coisa. E ao a mãe dela não querer que esse inspetor examine ela, essa garota acaba surtando e atacando a própria mãe, mordendo o rosto da própria mãe, velho. Fazendo com isso, futuramente, a mãe dela ficar infectada. Mas antes disso, ao morder a própria mãe, essa garota corre desesperada lá pra cima, né? E se transforma completamente em monstro. Algo que ela não tinha se demonstrado ser antes, porque aparentemente, né? Ela não tinha se demonstrado ser. Mas depois disso, dessa situação específica aqui, os caras querem examinar a garota, ela acaba se revelando ser um completo monstro e estar sim infectada por aquele vírus. E o inspetor acaba querendo examinar essa criança não é por coisa boba não. Isso acontece porque em um dos relatos, esse inspetor fala que tudo começou, esses vírus todo começou por conta de um cachorro que estava contaminado, que estava com vírus, né, e que estava lá no veterinário e que acabou afetando outros cachorros também. E esse cachorro era o próprio cachorro dessa criança. E por ele ter contato com ela, ele infectou ela também. Então era por isso que ela estava doente. Ela estava doente por conta do cachorro que já estava infectado, sacou? Era por esse motivo especificamente. Com isso, eu me expressei mal aqui. Na realidade, ela tinha, né, a criança, ela tinha não mordido a mãe, mas vomitado em cima da mãe, né? Ela acabou cuspindo sangue no rosto da mãe, fazendo assim os próprios personagens se sentirem obrigados a prender e algemar essa mãe dessa garota, porque, cara, se ela vomitou, cuspiu sangue na cara da própria mãe, a mãe em breve, ó, vai ficar completamente infectada. Eles decidem, né, ir atrás dessa garotinha, tanto o policial quanto o bombeiro Manu e o câmera Pablo vão até lá em cima no apartamento para ir atrás dessa garota para poder injetar um tranquilizante nela. Mas nessa ida tudo dá errado novamente, isso porque a garotinha acaba mordendo aquele policial, fazendo ele se prender juntamente com ela e se sacrificar para poder ambos ali, tanto o bombeiro Manu quanto a repórter e o Pablo voltarem para o andar de baixo. Isso tanto o câmera Pablo e a repórter Ângela e também o Manu dão um jeito de passar pelaquela mulher que estava infectada, e eles conseguem isso porque ela estava algemada, né, e presa no corrimão da escada. Eles conseguem dar um jeito de ir para aquele local do isolamento, né, para poder darem um jeito de conseguirem ir para outro local específico e achar outro tipo de saída, né. Mas também antes disso, né, a gente descobre também que até aquele próprio inspetor, ele também foi mordido e ele foi infectado, fazendo assim ele se prender também e se sacrificar pelos outros. Em uma cena específica, enquanto eles estão subindo em um local para poder tentar encontrar uma parte do apartamento onde tem uma possível saída, o personagem Manu acaba encontrando novamente aquela idosa da primeira cena que acabou mordendo o policial, onde ele acaba dando com um machado na cara dela. E com isso a câmera sai dele e volta novamente para a repórter e para o câmera Pablo, né? Para a repórter Ângela e o câmera Pablo, enquanto a gente não sabe qual é o paradeiro do bombeiro Manu. Mas depois disso, enquanto o próprio câmera, né, o Pablo e a repórter Ângela estão ali tentando achar um local para poder conseguir ou se esconder ou sair dali daquele apartamento, eles acabam vendo que todo mundo, mas simplesmente todo mundo foi infectado. O Manu foi infectado, o policial foi infectado, todos dali do apartamento foram completamente infectados e agora só sobrou somente a própria Ângela e o próprio câmera. Ali eles acabam dando um pouco pelaquele apartamento até que eles acham um local específico onde tem algumas coisas anotadas, algumas anotações, algumas xerox de jornais, onde tem aquele caso específico relacionado ao vírus, relacionados a uma garotinha que foi infectada. Tem várias coisas específicas ali, várias pesquisas, e também tem uma gravação de uma pessoa específica que, cara, eu não sei mencionar quem é, mas é uma gravação de uma das pessoas que estavam estudando aquele vírus que estava, né, naquele local específico. Então, ambos acabam conseguindo uma chave, e ao saírem do apartamento eles acabam indo para um sistema de esgoto. E ao sair dali também eles acabam indo para outro apartamento, né? Ao entrar nesse esgoto, eles acabam indo para outro apartamento, onde eles acabam descobrindo essa gravação específica que eu falei para vocês anteriormente, onde nessa gravação eles descobrem um antigo morador do lugar, que era um agente vaticano acusado de isolar vírus que acredita ser a causa biológica para a epidemia. Esses personagens descobrem que esse morador era um cara aficionado, cara. Um cara que era fascinado nessas paradas, nessas questões de pesquisas sobre o vírus. Em uma cena, né, o câmera Pablo e a personagem Ângela acabam descobrindo um local que acaba abrindo, né, no teto. Parece ser um tipo de porão, que é um porão de madeira que abre por cima, né?
Então eles acabam descobrindo isso e tentam ver o que tem ali em cima, mas quando o Pablo coloca a câmera lá em cima, um ser monstruoso acaba dando uma porrada na câmera, fazendo a câmera quebrar. Câmera essa que tinha uma luz que facilitava a visão de ambos. Isso porque eu não mencionei uma coisa, mas ali no apartamento a luz acaba apagando, né? Então é por isso que aquela câmera tinha uma luz que era específica para poder facilitar a situação. Mas ao aquele monstro ter dado um tapa na câmera, isso fez com que a câmera quebrasse. No caso, os vidros, né, daquela luz específica quebrassem. E com isso, o câmera se vê obrigado a usar uma luz noturna. Né, escondido nos cômodos, tanto o Pablo quanto a Ângela acabam avistando um ser completamente estranho e bizarro. Se caso eu puder colocar a imagem dele aqui, eu coloco, mas não sei, cara, provavelmente eu recebo um copyright, mas se eu puder colocar, eu coloco a imagem dele aqui pra vocês verem. Mas é um ser completamente estranho e bizarro, bizarro demais, tá? Muito bizarro. Mas ao Pablo e a Ângela tentarem sair dali de fininho, né, sem esse monstro perceber a presença de ambos ali, eles acabam falhando com isso, fazendo esse monstro acabar atacando o próprio Pablo e matando o Pablo. E quando a personagem Ângela acha que ela conseguiu se salvar e sair de perto desse monstro, no final do filme esse monstro acaba puxando a perna dela e levando ela pra longe, dando a entender que essa personagem morreu. Mas esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O filme REC, que é uma obra de terror, como eu disse, e como ficou claro nesse vídeo, é um filme Fall Fantasy, eu acho que é assim que se pronuncia o nome. E um filme Fall Fantasy é quando um filme é gravado tipo documentário, sabe? The Office, essas séries aí que são gravadas como se fosse um documentário, sabe? Documentário é documentário falso, sacou? Então, é isso, é como se fosse isso. E o filme é gravado desse jeito específico, que traz até uma realidade, né, uma situação realística para a obra, mesmo a gente sabendo que é um filme completamente fictício. E REC é um filme de terror que me agradou bastante, tem personagens interessantes, tem personagens que você vai torcer para que eles sobrevivam, ao contrário de alguns filmes aí que eu assisti recentemente, Five Nights at Freddy's, que você não sente pena nenhuma pelos personagens. Esse filme aqui sim, você sente pena dos personagens, você torce para alguns deles, é claro. Sempre vai ter aquele personagem ou outro que você vai odiar, né? Mas tem personagens que você vai estar torcendo para que eles sobrevivam. Mas aqui ninguém sobreviveu, aparentemente. Isso porque tem um segundo filme, tem um terceiro filme, tem até um quarto filme. Mas eu não sei se é com a mesma protagonista, se ela vai sobreviver ou não. Mas o que eu tenho a dizer é que eu gostei bastante desse filme. Esse filme me agradou bastante e, cara, vale muito a pena vocês conferirem. Porque, cara, eu recomendo, tá? Eu recomendo. E quando eu recomendo, vocês têm que assistir. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem aqui esse conteúdo, porque ao fazer isso, vocês vão estar me ajudando pra caramba. Eu espero que esse vídeo tenha dado bom e que o microfone não tenha dado ruim. Eu espero que o microfone não fique chiado e que a gravação fique boa, porque da última vez eu tive que gravar tudo de novo, mas tirando isso, não se esqueçam de assistir esses conteúdos anteriores que eu postei aqui no canal. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!